Olá, jovens. Vamos falar sobre Revolução Francesa. Está no nosso livro, no capítulo 5. E essa revolução, ela trouxe bastante mudanças. Inclusive, a palavra revolução significa um movimento político-social que traz transformações. E é baseada nessa grande revolução. Inclusive, até o marco da história, ou seja, quando começa a Idade Contemporânea, quando terminou a Idade Moderna. Então, didaticamente, há essa divisão e se diz que tudo aconteceu em 1789. Então, a 14 de julho de 1789, a grande revolução na Europa, a Revolução Francesa. Mas para entendermos a Revolução Francesa, vamos lembrar do que ela veio substituir. Porque na história existem permanências e rupturas. Então, o que permaneceu e o que a Revolução transformou. No século XV, existe uma formação dos governos absolutistas, chamado de Antigo Regime. E esse governo absolutista foi, na realidade, a força que o rei passava a ter. Era toda a autoridade concentrada na mão dos reis. Havia até o chamado direito divino, apoiado pela Igreja Católica, que dizia que a autoridade do rei não deveria ser discutida, porque o rei representava Deus aqui na terra. Então, não se deveria discutir a autoridade de um rei, né? Poder divino. Se tentasse fazer isso, seria um sacrilégio. Bem, mas depois vai ficar entendido isso na história. Então, a burguesia, aquela classe social que se destacou no final da Idade Média, comerciantes, eles queriam ampliar seus negócios. E para fazer isso, precisavam do apoio do rei. Então houve a chamada aliança entre o poder econômico e o poder político. Quem era o poder econômico? Burguesia. Quem tinha capital? A burguesia. E quem tinha esse poder para avançar, ampliar esses negócios? O rei. Então, o interesse da burguesia era na chamada expansão comercial e marítima, a conquista de territórios. Com isso, todos ganhavam. Os reis ganhavam os novos territórios, passavam a seus domínios, e a burguesia, os negócios que iriam surgir. Então essa foi a aliança. Mas no decorrer de 200 a 300 anos, as coisas começam a mudar. O rei já não estava mais favorecendo a burguesia exigia mais privilégios, né? Então na França haviam 3 posições sociais de destaque. Essas 3 posições eram chamadas de Estado. Não é Estado uma divisão político-administrativa de um país. Não é nada disso. Essa palavra Estado vem da palavra status. Pode ser também entendida como estamento. Então na França haviam 3, que era o primeiro Estado, formado pelo clero, pela Igreja Católica. Havia o segundo Estado, que era a nobreza real, e os que viviam em torno do palácio, né? E outros nobres que existiam também. Aqueles que compravam o título de nobreza, também existia isso. E havia o terceiro Estado, que era formado pela burguesia, seria o povo, né? A burguesia, a classe rica, e existiam também pequenos comerciantes, e existiam também os camponeses, que estavam dentro dessa categoria, né, do terceiro Estado. Vou lembrar vocês uma coisa. Influenciou nesse movimento o iluminismo. Aquele mesmo que influenciou nas revoluções inglesas, que influenciou na independência dos Estados Unidos. O iluminismo, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Que foi o lema da Revolução, né? Da Revolução Francesa. Então, esse lema iluminista inspirou a burguesia a buscar seus direitos, ou o que eles diziam ter esses direitos, que seriam
maiores privilégios. Mas para a gente chegar até aí, vamos lembrar o seguinte: a dinastia dos Bourbons. Dinastia é quando uma família exerce de uma forma sequencial o poder, né? Então, os Bourbons. Luís XIV, chamado o Rei Sol, ele queria ser chamado assim, viu? O Rei Sol, o sol que inspira a vida, né? Ele fazia essas homenagens, inclusive ao deus Apolo. O Rei Sol, suas festas eram, e ele governou por mais tempo. Ele foi o soberano que mais tempo ficou governando. Ele governou por cerca de 72 anos. Ele também viveu bastante, né? Ele governou por um longo tempo a França. E foi depois, e ele é aquele que você talvez já ouviu falar, que disse uma frase, talvez ele disse essa frase, viu? Num parlamento, ele diz: o Estado sou eu. Ou seja, o interesse é o meu. O interesse não é do povo. O interesse é do rei. O rei é a grande autoridade. E ele se valia daquele poder divino que eu falei para vocês logo no começo dessa aula, né? Então, Luís XIV gastou a França nesse período passou por momentos de seca e tal, mas ele continuava gastando dinheiro público. Agora, quem pagava? O povo era quem pagava. Ele foi substituído pelo seu neto, aliás, não é nem bisneto, que ele viveu muito tempo, né? Os filhos dele morreram e o substituto que ficou foi o bisneto, né? Tinha só 5 anos de idade. É o Luís XV, ainda da família dos Bourbons. Mas Luís XV ainda esperou para chegar à maioridade, né? Ficou o Duque de Orleans governando, e quando ele teve maioridade, ele assumiu o poder, Luís XV. Luís XV gastava muito também, luxava, Luís XV. Eu acredito que vocês já ouviram falar assim no modelo, isso é moda, viu? Modelo Luís XV, sapato Luís XV, tinha um salto desse tamanho, até porque eles eram baixinhos, viu? Os reis eram baixinhos, aí faziam um salto, esse Luís XV era baixinho, aí ele fazia um salto mais alto, para ele ficar mais alto. Já pensou ele, um rei menor do que os nobres, né? Ele tinha que ficar numa altura legal, né? Ele era o rei, né? Luís XV. Então, jovens, Luís XV também, muitos gastos no governo dele, né? Luxo. Bem, agora vem o personagem da Revolução, Luís XVI, esposo de Maria Antonieta, os famosos reis da França. Bem, Luís XVI, ele às vezes se demonstrava interessado em resolver essas situações, né? Mas Maria Antonieta, ela convencia o marido. Ela não era francesa, ela era austríaca, porque você sabe que os reis casavam com princesas de outros reinos, para no momento de substituir, tinham herdeiros que iam fazer isso, né? Então, Maria Antonieta não tinha lá seus interesses não, pela França, né? Mas mesmo assim, Luís XVI pensou em ouvir o que o povo dizia, né? Ouvir. Então ele proclamou: vamos fazer uma Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso, Assembleia dos Estados Gerais? É juntar os representantes de cada estado, do clero, nobreza e povo, e ouvir deles as propostas e votar uma solução, né? Então, essa Assembleia dos Estados Gerais, ela já existia já há um bom tempo, só que ela não funcionava. Para você ter uma ideia, desde a Idade Média que isso existia, para consultar o povo. Só que essa da França, desde 1614, que ela não acontecia. E já estavam em 1789. Então, imaginem agora. Mas os 3 estados se reúnem e começa logo a decidir como seria o voto. Então tu imagina,
Estava representante do clero, da nobreza e do povo. Os representantes do clero e da nobreza tinham interesses muito parecidos. Então, clero e nobreza não queriam pagar impostos. Eles queriam viver de luxo. Inclusive, a igreja recebia o dízimo, que é a 10ª parte que as pessoas ganham, e era obrigada a pagar por lei. Ah, se não pagasse, tinha uma prisão chamada Bastilha para quem negava pagar impostos. Então, clero e nobreza disseram: nós queremos votar por Estado. Imagine. Se é por Estado, ia ser 2-1. Por quê? Porque clero e nobreza pensavam iguais, eles queriam luxar, gastar e não arcar com as despesas, enquanto o povo continuava na situação que estava. Havia os burgueses, como eu disse, que eram pessoas ricas, que foram os que mais protestaram. Inclusive, a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa, porque foi liderada pela burguesia, mas tinha também o povo, tinha o camponês. Agora, falando de permanências, mesmo a Idade Média tendo, o feudalismo foi da Idade Média, mas ainda havia, no século XVIII, ainda existia feudalismo na França. Havia obrigações de camponeses com seus senhores. Isto ainda existia na França. Havia uma população pobre chamada sans-culottes. Culottes é a roupa de baixo das pessoas, né? É a roupa de baixo. Então, para tu ter uma ideia, sans e sem, eles nem a roupa de baixo tinham, né? Para usar, imaginem, assim, eram pessoas muito pobres, muito pobres. Então, esses camponeses se revoltaram. Quando o rei disse: será como está sendo votado uma assembleia votada os interesses por Estado, aí os representantes do povo disseram: não, desse jeito aí não dá. Vamos sair dessa sala, vamos para a sala de jogos do rei, era a sala que tinha o espaço no momento, vamos para a sala de jogos do rei, e lá vamos nos reunir em Assembleia Nacional, porque nós representamos o Estado. Nós somos a maioria, e o povo realmente era a maioria. Nós somos a maioria. Aí o rei, acostumado a intimidar o povo, mandou militares para impedir e fechar essa reunião. Aí um representante do povo, chamado Mirabeau, um deputado representante do povo, disse o seguinte: leve esse recado, ide, dizei a vosso amo que estamos aqui reunidos pela vontade do povo e só sairemos daqui à força das baionetas, ou seja, à força das armas. Eles estavam dizendo: estamos predestinados, estamos querendo mudar e vamos mudar. É momento de começar a revolução. Então, esse povo foi até a cidade, a Paris, porque isso estava acontecendo nos arredores de Paris, né? Essa reunião. Então, eles foram até Paris e lá invadiram a Bastilha, essa prisão, a Bastilha. Era uma prisão para quem negava impostos, para quem era protestante, para judeus, para quem enfrentava o clero e a nobreza. Então, eles quebraram a Bastilha, mataram os policiais, os militares que defendiam a Bastilha, e este momento, este episódio, a tomada da Bastilha, é considerada o início da Revolução Francesa. E o dia 14 de julho, na Champs-Élysées, lá em Paris, talvez esse ano não tenha por conta do vírus, né? Mas o 14 de julho é comemorado nas ruas pela população da França, né? Pela população de Paris. Bem, jovens,
voltaremos com uma outra aula, um outro vídeo, né, que será sobre as outras fases da Revolução Francesa. Ela está começando agora, ok? Então, até a próxima aula, se Deus permitir.